Bom dia, irmãos. Vou dar início ao nosso estudo de hoje. Começar com uma breve oração, depois a gente começa. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai, pelo dia de hoje, Senhor, por esse dia maravilhoso, santificado por Ti, para que nós possamos nos esquecer, Senhor, das dificuldades, das tarefas e dos afazeres do dia a dia, Senhor, para nos concentrarmos apenas em adorar o Teu nome, conhecer mais de Ti e sermos edificados, Senhor, e transformados por Ti. Oh, meu Pai, hoje temos um assunto polêmico, difícil, Senhor, que traz grandes dificuldades, não só intelectuais, mas emocionais, Senhor, que a minha incapacidade, Senhor, não seja um empecilho, Senhor, por o Teu povo entender a Tua palavra, que o Senhor possa nos iluminar, Senhor, colocar um espírito de submissão, Senhor, e de louvor a Ti, que nós possamos olhar, Senhor, para essas realidades e, em vez de nos entristecermos ou nos sentirmos diminuídos, que nós nos sintamos engrandecidos por fazermos parte desse plano maravilhoso e por podermos desfrutar, Senhor, das Suas bênçãos. Ser conosco, nos ensina, prepara a mente e o coração para que o ensino possa frutificar em nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus. Então, irmão, hoje a gente está dando continuidade aí aos estudos que a gente tem feito na escola dominical sobre a nossa confissão de fé. E como eu costumo fazer, até os irmãos me desculpem se eu sou um pouquinho chato com isso, de vez em quando, mas antes de entrar propriamente no texto, na sessão que a gente vai ler hoje, eu gostaria de situar essa sessão dentro da confissão, o porquê que isso está no lugar que está, a ordem que a gente está seguindo, para que favoreça o nosso entendimento. Não sei se os irmãos se recordam, se todos estavam aí quando a gente estudou o primeiro capítulo que falava sobre a palavra de Deus. Cheguei a comentar com os irmãos que o papel do primeiro capítulo era o quê? Era uma espécie de epistemologia, justificativa intelectual para todo o conhecimento que a confissão ia nos colocar dali para frente. Então ele disse, da onde que vem, basicamente, da onde que vem todo o conhecimento, todas as informações que a confissão ia nos colocar dali para frente. Então falou da revelação, da onde vinha a revelação, por que a revelação era o nosso guia, a autoridade, falou de as formas de interpretar, quais eram os princípios mestres da interpretação da Escritura. Então ela estabeleceu ali no primeiro capítulo as bases do que a confissão ia ensinar dali para frente. E não por acaso, logo que terminou de dar essa justificativa para os ensinos que se seguiriam, a confissão já começa logo com quem? Quem é Deus? Então, no capítulo 2, nós estudamos, conhecemos diversas características do Senhor, os seus atributos, para que a gente comece, primeiro a gente viu de onde a gente tirou da palavra de Deus, e quem é esse Deus que a gente vai servir, que a gente serve, que a gente está estudando, que a gente vai buscar aprender e conhecer mais dele. E também, não por acaso, quando se encerra o capítulo que nos ensina quem é Deus, o que a confissão começa a tratar? Das obras desse Deus. E também, seguindo essa ordem lógica, começa justamente pelos decretos, pelo planejamento de Deus para que tudo aconteceu. E depois, mais para frente, a gente vai ver que essas obras de Deus, esse decreto de Deus, ele vai se subdividir entre criação, providência, Deus cria, Deus sustenta, da mesma forma como a gente vai ver ali que ele determina todas as coisas. E isso é uma questão importante, eu queria chamar a atenção dos irmãos, porque quando nós vamos estudar as obras de Deus, a gente vai a todo tempo ver os atributos, o caráter de Deus sendo manifestado nessas obras.
Então, uma das coisas que eu gostaria de encorajar os irmãos é que, quando vocês estivessem nos seus estudos particulares, vai ler a confissão, vai fazer qualquer coisa, quando vocês estiverem lendo sobre as obras de Deus, tenta sempre fazer uma conexão sobre quais são os atributos de Deus que essa obra está demonstrando, porque isso é uma coisa edificante. Ela vai nos alimentar, vai nos dar um conhecimento melhor, vai fazer que a gente comece a fazer as ligações necessárias. Mais do que isso, vai ser edificante, a gente vai perceber o caráter de Deus em todas as coisas, a gente vai reconhecer o caráter de Deus nas suas obras, e isso é muito importante, é um dos objetivos da teologia sistemática, porque isso é interessante, a forma que a confissão vai estabelecendo a ordem, o porquê que cada coisa está, porque o que nós vemos, a Escritura, ela é revelação de Deus em forma de história. Deus conta a história da humanidade na Escritura, se revelando. Então é a história da humanidade contada sobre o olhar divino. É Deus estabelecendo. Então a gente vê claramente que a história da humanidade, ela tem um começo, meio e fim, e ela vai sendo criação, queda, redenção, consumação. Esse é o... E conforme Deus vai contando essa história, Ele vai revelando detalhes sobre o seu caráter, Ele vai revelando detalhes sobre como Ele lida com aquelas circunstâncias, Ele vai nos ensinando sobre Ele. E o que a teologia sistemática faz? Ela vai capturando em toda essa história fragmentos e juntando e condensando isso. Então, o que a Escritura fala sobre Deus? Então, ele pega em toda a história da humanidade, tudo que Deus fez, vai separando todas as características de Deus. Aqui é a doutrina de Deus. E isso é muito importante para que a gente tenha um conhecimento mais amplo e conectado, porque às vezes a impressão que eu tenho é que a gente tem como se fosse pequenas peças de quebra-cabeça. Nós temos fragmentos de conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, e a gente tem um fragmento aqui, e nem sempre a gente consegue juntar todos esses fragmentos num todo coerente, com início, meio e fim. Então, da mesma forma que a gente tem o todo da palavra de Deus contado da forma da história da humanidade, com a criação, a queda, a redenção e a consumação, a gente tem também como fazer esse todo ficar coerente, concentrando todo esse conhecimento diluído ao longo da história em temas específicos. Isso favorece muito o nosso entendimento. E isso é uma coisa importante. Eu até achei que o pastor ia estar aqui, ia brincar com ele, não está, mas a impressão que eu tenho é que o desejo de todo pastor, quando ele dá o sermão, é que as ovelhas saibam aplicar aquela palavra na vida delas. Porque o pastor ele não conhece a vida de cada um, o tempo é limitado, então ele pega um texto, ele destrincha aquele texto, passa aquele conhecimento teológico que tem por trás daquele texto e faz algumas aplicações genéricas para que favoreça, dá um padrão de aplicação. Mas a gente precisa ter a capacidade de pegar aquele sermão e trazer para dentro da nossa vida, para a nossa realidade, como isso se aplica a nós. E isso precisa ser desenvolvido constantemente no nosso estudo, buscar fazer essas conexões. Então, é com esse objetivo que eu encorajo os irmãos, como eu vou tentar fazer aqui agora quando a gente estudar essa primeira sessão do capítulo 3, que conforme a gente vai estudando, vai lendo sobre as obras de Deus, a gente vai trazendo a nossa mente, treinando a nossa mente para reconhecer os atributos de Deus, reconhecer o caráter de Deus naquelas obras, para a nossa edificação. Então, agora já dando início, mais especificamente ao objeto do nosso estudo de hoje, eu já adianto aos irmãos que eu vou até inalteravelmente tudo que acontece, a parte do Deus não ser autor do pecado, nem violentado
a vontade da criatura. A gente vai deixar isso para, se Deus permitir, semana que vem, porque senão ia tomar muito tempo, eu ia ficar muito atropelado. Então eu vou ler aqui a nossa sessão, o objeto do nosso estudo. E os irmãos já tenham em mente qual é o nosso foco, nosso objetivo hoje. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentado é a vontade da criatura, nem tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. E antes da gente entrar aqui propriamente no estudo, eu queria inverter uma ordem que geralmente a gente segue, que é você destrinchar o texto e depois fazer uma aplicação. Acho que vai ser interessante a gente fazer dessa forma, fazer uma breve inversão, primeiro tirar uma aplicação, para que a gente depois, à luz dessa aplicação, a gente vai vendo o estudo. E eu sei que essa não é propriamente a classe onde estão as pessoas recém-chegadas, mas eu vejo que isso é um problema muito repetitivo, muito grave de forma geral na igreja, porque eu acredito que, assim, quase como eu, a maioria de nós tem uma certa raiz pentecostal na nossa conversão, na nossa caminhada de fé. E se a gente não tem, com certeza a gente vai conhecer alguém que tem, porque essa é a configuração da Igreja do Senhor, pelo menos aqui no nosso país, na nossa cidade. E essa herança pentecostal traz constantemente um equívoco que a gente pode ver claramente. Esse texto, esse objeto do nosso estudo, demonstra de forma clara o erro disso, que é não conseguir ter diferenciado claramente na nossa cabeça a questão da vontade decretiva de Deus e a vontade moral de Deus. E o que isso faz? Com que muitas pessoas comecem a tomar atitudes e separar o que é certo do que é errado, não com base na lei de Deus, mas com base na providência dele, com base nas circunstâncias, no acontecimento. E isso gera problemas muito graves, porque a pessoa está fazendo uma coisa, às vezes com uma convicção verdadeira de que aquilo é certo, porque as circunstâncias o impeliram aquilo. É o famoso, isso é de Deus, né? Não, foi de Deus, meu irmão, aconteceu. Aonde eu chegava, as portas iam se abrindo, tudo ia me direcionando para aquela situação, e aquilo é tomado como uma sanção moral da parte de Deus para aquele acontecimento, para aquela conduta. Sendo que o texto da confissão é claro, e a gente vai ver toda a escritura ela é muito clara diante disso, que o fato das circunstâncias impeliram que Deus direcionar determinado acontecimento não excusa o homem de ter cometido uma atitude pecaminosa. Não é a providência de Deus ou essa vontade decretiva de Deus que faz com que as coisas aconteçam de determinada forma. Isso torna moral ou imoral, certo ou errado, pecado ou um ato santificado. Por quê? Porque, como a gente viu ali, Deus ele ordena tudo. Se a gente fosse levar isso com o entendimento mais correto do que está ali, simplesmente tudo seria santo, porque tudo de uma forma ou de outra foi a vontade de Deus. E não é bem assim. Então, dois exemplos rápidos aqui para a gente não perder muito tempo com isso. Um clássico na Escritura e outro clássico do nosso dia a dia, que é o exemplo de Faraó e Moisés. Faraó era rei do Egito, ele tinha todo o poder, entre aspas, supostamente, daquela situação nas mãos dele, e Moisés fala: deixa aí o meu povo. Deus manda Moisés lá: deixa aí o meu povo. Não. Todas as circunstâncias estão ao meu favor, não deixo. E aí ele endurece o coração. E a gente vê pela narrativa, pela ótica divina, como a gente comentou da Escritura, que aquilo era de Deus, de fato.
não era só as circunstâncias. Deus estava direcionando o faraó ao endurecimento do coração. Mas nem por isso o endurecimento de faraó foi tido como bênção ou como uma atitude moralmente aceitável. Pelo contrário, o tempo todo Deus falava: eu endureci o coração de faraó porque eu quero julgá-lo, demonstrar o meu poder, a minha mão pesada sobre o Egito. E outra coisa que é comum também no nosso tempo, que também já é muito comentada aqui na nossa igreja, que é a questão do ministério ou da pregação feminina. Nossa, irmão, mas a irmã fulana de tal, ou então em geral as mulheres, mas elas são tão capazes, a irmã é tão inteligente, ela é dedicada, ela estuda a escritura, ela tem um conhecimento tão claro daquilo. Deus não ia dar tanto conhecimento para uma pessoa assim, se Ele não quisesse que ela exercesse aquele conhecimento. Logo, vamos deixar vamos deixar as irmãs orarem. Olha a capacidade que Deus deu para essas irmãs. Só que Deus deu capacidade para essas irmãs fazerem outra coisa, não para subir no púlpito e pregar a congregação do Senhor. Por quê? Porque na vontade moral de Deus estará claro: não permito que a mulher ensine. E aí tem toda a explicação, todo mundo está cansado de saber da ordem da criação e etc. Não é esse o ponto aqui. Mas o que? A providência de Deus não é sanção moral. Então a gente precisa ter isso muito claro na nossa cabeça para que a gente não seja enredado pelas circunstâncias e está vendo, não, mas eu sabia, não era tão bom, mas tudo me empurrou para ali. Às vezes Deus estava justamente provando seu coração para ver se você ia sair disso ou não, como a gente vê em Deuteronômio 13, se eu não me engano. Falou: olha, eu vou botar profetas no meio de vocês que vão fazer sinais, que vão fazer prodígio. Por quê? Porque Deus queria saber se vocês estão com o coração em Deus ou se vocês estão procurando a bênção de Deus, se vocês só querem sinais, se vocês se querem prodígio. Então isso é uma coisa que a gente deve ter na nossa cabeça, e eu acho que esse texto da confissão ele deixa isso muito claro. E é bom a gente falar isso novamente e ter esse cuidado. Exatamente. Então eu queria começar lendo aqui os 3 textos prova que vão estar aqui mais ou menos na direção do que aonde a gente vai parar hoje, e depois a gente vai começar a tentar expor ali com um pouco mais de detalhe esses aspectos da confissão. Queria pedir para alguém abrir em Isaías 45, versos 6 e 7. Outro abrir em Atos 2, 23. E o outro em Atos 27, 23. Não, desculpa, Atos 4, 27 a 28 e Atos 27, 23. Para que saiba até o nascente, para que saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Exato. Então isso, a Escritura claramente demonstrando que Deus ele é
de certa forma, o autor, o planejador de todos os acontecimentos que ocorrem na história. É ele que faz, ele cria o mal, ele cria o bem, ele faz a luz, as trevas, tudo isso de alguma forma, e depois a gente vai ver exatamente de que forma é essa, qual é a conexão disso com o caráter de Deus, mas é Deus que faz com que todas essas coisas aconteçam, como a gente vai ver depois, de forma que o homem ele continua sendo livre, entre aspas, para fazer as suas próprias escolhas, mas isso não retira a certeza desses acontecimentos e o planejamento deles por parte de Deus. Quem pode ler o próximo texto? Atos 2, 23. Sendo este entregue em determinado desígnio, presciência de Deus, vós o matai, crucificando por nós inimigos. Exato. Esse texto é um dos textos interessantes que vão nesse sentido, porque talvez pela nossa incapacidade intelectual, mas eu creio que muito mais pela nossa rebelião moral, o homem criou uma suposta contradição, oposição entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, a liberdade humana, como se essas coisas tivessem oposição, e se escreveram toneladas de material teológico para tentar explicar isso de forma que seja palatável ou intelectualmente lógico para o ser humano, mas a gente vê que a Escritura não tem o menor pudor de colocar diversas vezes, um do lado do outro, você fez isso, você errou, você vai ser julgado pelo seu pecado, mas que na verdade você fez isso porque Deus queria que você fizesse isso. Como o texto que o Lucas fez, como o texto que o Lucas citou. A Escritura não vê o menor problema em atestar lado a lado a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, a liberdade do homem em tomar atitudes iníquas sem ser coagido a essas atitudes. Oposição zero, problema zero, contradição zero. É essa forma que Deus se revela a todo tempo. E a gente vai tentar aí da melhor forma estabelecer o porquê, como faz, mostrar que isso não é nada ilógico, muito pelo contrário. Atos 4, 27 a 28, por favor. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gentios de Israel, para fazer o tudo que é tua mão e o teu propósito pré-determinado. A mesma coisa. Os homens iníquos se juntaram e cometeram pecados pela sua vocação moral para o mal, pela sua própria natureza, seguindo seus próprios desejos, seus próprios interesses, cumprindo a determinação de Deus para que aquilo acontecesse. É assim que a Escritura se revela. E por último, para a gente começar, Atos 27 e 23, que é a mesma... Que esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, 27 e 23. Será que eu anotei errado? Não, porque esse eu copiei do texto próprio. esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Tem alguma coisa em cima, embaixo? Ah, tá, porque isso, na verdade, tinham alguns pedaços, isso vai até o versículo 34, que fala ali do pessoal, do momento que o barco que Paulo estava para ir a pique, e isso é até uma coisa que ele está mais ligado à segunda parte, que a gente vai ver
na semana que vem, se assim Deus permitir, que Paulo fala, é um suposto decreto condicional. Ó, ninguém vai se perder em vida, desde que vocês fiquem dentro do barco. E assim se fez, e todo mundo foi conservado em vida, e isso fica uma oposição ali de se foi, se não foi, se eles saíssem do barco, se eles iam morrer ou não, se Deus estava esperando eles saberem ali se eles iam sair do barco ou não, para saber se todo mundo ia ser salvo, e não é essa a ideia, mas a gente vai ver isso com mais calma. Então, o que esses textos mostram para a gente? Isso é a primeira coisa que eu gostaria que os irmãos tivessem em mente quando a gente estivesse pensando nesse aspecto da soberania de Deus e do agir do homem. A gente tem Deus de um lado e o homem de outro. Como existe há uma relação entre Deus e o homem, ele estabeleceu essa relação na criação, então só tem duas formas da gente entender essa relação. Ou Deus é livre, Deus é soberano, e ele, como Senhor da criação, ele faz o que ele bem entender com a criação dele, ou Deus abre mão, como dizem alguns, da sua soberania e do seu controle sobre a sua criação para entregar a soberania na mão dos homens. É isso que está em jogo. Não tem como isso ser diferente. Não existe a outra forma de você entender isso. Ou você vai colocar a soberania na mão de Deus, ou você vai colocar essa soberania na mão do homem. E aí muitos... Mas isso é injusto, nós somos robôs, e uma série de oposições sem sentido à soberania de Deus. Mas se você virar a página, você pegar a moeda e você vai virar do outro lado, vai dar no mesmo. O que a pessoa está dizendo é que para o homem ser homem do jeito que ele entende, que ele acha que ele é homem, Deus tem que deixar de ser Deus. Que ou você vai ter um Deus e um servo, ou você vai ter um servo querendo ser Deus e um arremedo de Deus que se faz de servo. São essas as possibilidades que a gente tem. Não tem como ser diferente. E a liberdade, digamos, total de um, ela vai acabar excluindo a liberdade ou o poder, características de outro. É uma relação onde vai haver alguma limitação, ou totalmente de um lado, ou totalmente do outro, ou vão haver concessões de ambos os lados para que você chegue, mas não tem como ser totalmente livre no sentido de que as pessoas interpretam a liberdade. Eu estou comentando isso porque isso é importante estar na nossa mente, também para o estudo de hoje, mas a gente vai ver isso com mais calma. Então, já entrando aqui diretamente no texto da confissão, nessa sessão que a gente vai estudar hoje, o texto já começa como: desde toda a eternidade, Deus. Desde toda a eternidade. Isso é importante pelo seguinte: nós vimos nos atributos de Deus que Deus ele é eterno, e é uma eternidade diferente da que a gente está acostumado. Deus é eterno para trás da mesma forma que ele é eterno para frente. Nós não teremos um fim, mas nós tivemos um começo. Deus não, Deus é a gênese de tudo. Ele sempre existiu e sempre existirá. Ele é eterno para trás, ele é eterno para frente. E isso traz uma implicação muito importante, que é: Deus ele não está no tempo, ele não vê as coisas de forma de um encadeamento sucessivo de atos como nós, porque nós somos criaturas do tempo. E o tempo também é uma criatura de Deus. O tempo foi criado por Deus. Deus não faz parte do tempo. Então isso até é uma coisa interessante, porque na tradução, tá vendo ali, tá? 2 eternos decretos de Deus. E
E eu não sei exatamente por que colocaram essa tradução. Se você pegar a versão original em inglês, ele está no singular. Do eterno decreto de Deus. E muitos teólogos eles comentam isso, não é que seja propriamente um equívoco teológico, uma impropriedade, quando a gente fala em decretos de Deus no plural e não no singular, porque é simplesmente uma forma de como nós entendemos as coisas dessa forma, é você subdividir esse decreto, esses conhecimentos em pequenas partes, para que a gente estude e tenha uma compreensão melhor delas, para facilitar a nossa vida, digamos, uma forma didática de tratar isso. Mas, na verdade, não existem diversos decretos de Deus, mas um único decreto de Deus, porque Deus ele não faz parte do tempo, ele não está submetido ao tempo, ele não enxerga as coisas como uma sucessão. A sucessão ela é por imperativo lógico da inteligência, do conhecimento, da sabedoria de Deus, mas ele não está esperando uma coisa acontecer para que venha acontecer a outra. Isso não é uma sucessão, por isso é um decreto só. Através de um único decreto, Deus ordenou todas as coisas que vão acontecer na história, desde a criação até a consumação. Tudo que existia, ela faz parte de um único ato, um único decreto, determinando Deus que todas essas coisas aconteceram. E por isso que a confissão já começa com essa afirmação, desde toda a eternidade, para que fique bem claro para a gente que desse atributo de Deus, da eternidade, a gente precisa inferir que Deus não está submetido ao tempo como nós estamos, e todos os atos de Deus são os atos diretos ali de Deus, eles são fora do tempo. Ele também age no tempo administrando esse decreto, mas esse planejamento ele foi feito e foi completado antes de que houvesse tempo, antes que houvesse a criação, até porque Deus não faz as coisas sem um propósito específico. Deus no primeiro criou os céus e a terra e falou, não gostei, está vazio, né? Vamos criar uma árvore, vamos botar uns animais aqui. Quando a obra da criação começou, tudo que ia acontecer já estava planejado. E isso nos leva ao segundo trecho do coisa, que fala, desde a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho. Então, primeiro pelo sábio, e isso é uma coisa... Obrigado. É interessante o que você falou, né? A pessoa fica se debatendo, né? Infra, supra, né? Foi depois da pedra ou antes da pedra? Assim, nossa visão de pedra mostrar que Deus decretou, né? As coisas concernentes à salvação. É simples assim. Você está apresentando tudo corrente de Deus. Antes do tempo. Não existe tempo para Deus. Exato. E aí a gente, a gente vai ver que isso na verdade são as contingências e as causas secundárias. A exortação foi só a maneira que Deus decidiu que aquela pessoa ia se arrepender daquele mal e ele não ia precisar ordenar esse julgamento. E aí, voltando para a questão desse sábio conselho de Deus,
E esse conselho realmente vem desses outros atributos de Deus, da onipotência e principalmente da onisciência, porque Deus quando Ele estabeleceu tudo o que ia acontecer, Ele não só sabe e decretou que tudo ia acontecer dessa forma, mas Deus tem o conhecimento de todas as possibilidades. É como se você pegasse um número enorme, você pegasse milhões de probabilidades de como esses números poderiam fazer todas as combinações possíveis com aquele número. Deus não sabe apenas a combinação que Ele escolheu para determinar que aconteça. Ele sabe todas as possíveis combinações de tudo que você imaginar. Deus sabe. O homem foi criado dessa forma, Deus determinou que a criação acontecesse da forma que está narrada. Mas e se mudasse essa vírgula aqui, o que isso ia desencadear desde aqui do início até lá no fim? Deus sabe todas essas coisas. Então Ele, antevendo, tendo conhecimento de todas as possíveis combinações de atos de acontecimento que poderiam vir a acontecer, Ele determinou que ia ser dessa forma que ia ser escolhido, que as coisas iam acontecer. E isso toda essa doutrina, na verdade, todas as doutrinas, principalmente as coisas que são relacionadas a Deus, são coisas que devem nos trazer uma humildade muito grande e uma maior disposição de submissão a Deus, porque é da nossa natureza. A gente pensa, não, eu queria que acontecesse dessa forma, eu queria que acontecesse daquilo. A gente muitas vezes se rebela contra Deus por causa de determinados acontecimentos, e você se frustra porque você queria muito que uma coisa acontecesse de determinada forma, mas você não tem a mínima ideia do que ia acontecer. Se você muda um acontecimento e coloca aquilo para o outro lado, você podia estar abrindo uma caixa de Pandora e a sua vida ia ser completamente diferente do que ela está sendo. Mas Deus não, Deus sabe exatamente todas as possibilidades, todas as possíveis combinações existentes, e Ele, sendo santo, sendo todo-poderoso, Ele escolheu exatamente essa forma, essa ordem, essa forma que as coisas acontecessem desse jeito determinado. Então, por que a gente acha que a gente tem a possibilidade de julgar melhor do que Deus, o que é melhor para a gente, o que é melhor para E isso é uma coisa que eu falo porque eu já experimentei isso diversas vezes na minha vida. Uma situação, eu achava que eu ia trabalhar em determinado lugar, eu marquei meu casamento, eu fiz tudo focando, contando que eu ia ter aquele determinado emprego. E chegou em cima da hora, faltando 5, 6 meses para o casamento, eu descobri que aquilo não ia dar certo. E eu fiquei muito, muito triste, muito revoltado. Perdi às vezes, quantas vezes. Teve um dia que eu saí do trabalho, era o dia da nossa escola dominical de quarta-feira, lá em Niterói, a gente tinha um trabalho quarta-feira. Eu saí do trabalho quase em prantos, me despenquei para Niterói para conversar com o pastor. Pastor, eu preciso conversar com você. Num desespero, num sofrimento, minha vida ia acabar porque eu não ia ter aquele emprego. As coisas foram acontecendo. Hoje em dia eu olho, se eu tivesse ido para aquele buraco daquele lugar que eu queria tanto ir, minha vida ia ser tão diferente, tão mais triste, tão mais pobre. Eu ia estar afastado praticamente do convívio dos irmãos. Aquilo ia ser terrível para mim. Mas naquele momento eu botei na minha cabeça que eu queria, porque eu queria que as coisas acontecessem daquela forma. Falta de humildade, falta de submissão. A gente precisa. Então, assim, é bom a gente lembrar esse tipo de coisa. Deus sabe todas as possibilidades, Ele não sabe somente o que Ele determinou que acontecesse. Ele sabe as consequências de todas as mudanças pequenas, as mudanças grandes. Podia acontecer isso, podia acontecer aquilo. Ele sabe todas as combinações. E se Ele decidiu que essa é a melhor combinação, é porque essa é a melhor combinação. A gente sabe que a voz do povo não é a voz de Deus, mas tem um ditado popular que é muito interessante, que demonstra isso, que fala o seguinte: se eu tivesse o poder de Deus, eu ia alterar tudo, eu ia fazer
tudo diferente no mundo. Mas se além do poder eu tivesse a sabedoria de Deus, eu ia deixar tudo exatamente do jeito que está. É uma brincadeira, mas é uma grande verdade. A gente acha que sabe o que é melhor, mas a gente precisa se submeter a esse Deus que é eterno, que é sábio, que é onisciente, que é onipresente, que tem um controle total dessas coisas. E no final do estudo eu espero dar uma demonstração mais clara do porquê dos irmãos. Ele fala sobre o sábio e o santo conselho de Deus. E nós vemos lá no Salmo 145:17 que diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Não só a escolha, esses atos do Senhor, eles são dotados, eles são feitos com base nessa sabedoria, nesse conhecimento pleno e restrito de Deus, mas ele tem como base a santidade de Deus, a bondade de Deus e todos os outros atributos, as características de Deus. Então eles são inerentemente bons, simplesmente porque foi Deus que fez. Calvino ele diz que Deus ele é o próprio padrão de retidão. Então, se Deus fez é reto, pronto e acabou, não precisa de muita explicação. E isso tem uma explicação lógica, porque a gente vê o que é uma justiça, o que é você dizer que uma coisa é boa ou uma coisa é ruim. Você pega aquele determinado ato, você compara com um padrão que você tem pré-determinado que separa o que é bom e o que é ruim, e você vai comparar com aquele padrão e aí você vai separar. Não, isso é bom porque bateu aqui com bom. Não, ele foi reprovado pelo meu padrão, então isso é ruim. Deus não tem nenhum padrão externo a ele que possa limitar a sua ação ou as suas escolhas. Por isso Deus é o padrão. Se ele fez, é bom, é santo. Por quê? Porque a santidade de Deus, ela é uma característica que vai se refletir em todas as suas obras. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. E é como a gente vê ali em Romanos 11:33, se alguém puder ler esse texto. A Escritura atesta isso. Eu vou fazer bem uma leitura aqui como uma citação, que foi uma tradução livre. Um dos teólogos que eu consultei para fazer esse estudo, ele diz o seguinte: a sabedoria de Deus é a sua onisciência e a sua onipotência trabalhando junto para preordenar tudo o que acontece de forma a lhe trazer o máximo de glória e o maior benefício ao seu povo. Então Deus ele pega todo esse conhecimento exaustivo que ele tem, aliado ao poder dele de fazer tudo o que lhe apraz, e ele ordena essas coisas para que elas aconteçam justamente aqui, a trazer a cabo os propósitos. Como a gente tem diversos textos da Escritura que a gente leu, Isaías 46, tem aquele texto de Isaías também que Deus fala: minha palavra nunca volta vazia, ela sai e ela cumpre o propósito para que ele foi ordenado, seja o propósito de transformar, seja o propósito de endurecer. Tudo que Deus faz, ele leva o propósito, ele é ordenado de forma com que a onisciência, a onipresença de Deus, elas trabalhem para trazer esses propósitos ao acontecimento. E aí depois nós temos ali que ele ordenou pelo seu sábio e santo conselho, da sua própria vontade. E por que da sua própria vontade? Porque, como diz a Escritura também, a quem aconselhou Deus, a quem primeiro deu a ele para que ele... Deus ele não pode ser
limitado, por isso também o livre. É da sua própria vontade, e essa vontade é livre, porque Deus ele não tem nenhuma limitação externa. Nada pode limitar a vontade e o poder de Deus de estabelecer exatamente o propósito dele do jeito que ele deseja fazer o propósito. Então, esse conselho santo e justo ele é da própria vontade de Deus e ele é livre. E essa liberdade, além dessa questão da influência externa, também tem uma outra característica interessante, como, salvo engano, estava lá listado no capítulo 2, que é a autossuficiência de Deus. Deus ele não criou o homem, não determinou todos esses acontecimentos porque ele precisava de alguma coisa que ele não tinha nele mesmo. Ele não estava carente e queria um bichinho de estimação que ele fosse cuidar. Ele não criou um homem para que ele recebesse alguma coisa que ele não tinha, para que satisfizesse alguma necessidade que ele tinha. Foi simplesmente pelo livre conselho da sua vontade. Ele decidiu fazer, ele tem poder para fazer, ele tem a sabedoria para planejar e ele colocou tudo isso em prática porque ele quis. Ele não foi de nenhuma forma limitado por nenhum fator externo, nem ele foi de alguma forma, nem foi impelido a alguma necessidade, ainda que interna, a fazer essas obras. Ele é totalmente autossuficiente. E, por fim, aqui na nossa sequência para o dia de hoje, ele ordenou essas coisas de forma inalterável. E o que a nossa confissão quer dizer com isso? Que o plano de Deus ele não pode ser mudado ou corrigido, não tem uma mudança de rumos no meio do caminho. Tudo vai acontecer exatamente da forma que ele determinou, sem nenhuma possibilidade de mudança. Primeiro, porque Deus não muda, então o propósito dele não muda. Deus é onipotente, então ele não descobriu uma barreira, alguma dificuldade no meio do estabelecimento do plano dele para que ele precise contornar, para que ele precise fazer um puxadinho no plano dele para que ele consiga chegar no propósito lá no final. Então, esses atributos de Deus, eles levam a nossa compreensão a uma necessidade lógica de que o plano de Deus seja inalterável. Obrigado, Marcos. Porque se esse plano não é inalterável, você vai ter de alguma forma uma mitigação, uma falha nesses atributos de Deus, de onipotência, de onisciência, de onipresença. Ele não pode ter porque quais são as características que geralmente nos fazem a gente mudar um plano? Ou você encontra um obstáculo no meio do caminho que você precisa contornar para que você continue seguindo no seu plano, ou então você adquire um conhecimento novo que aí, com base naquele conhecimento, você fala, poxa, pode ter um caminho mais fácil de eu fazer isso. E aí você readequa aquele plano de ação que você fez com base nesse conhecimento novo ou nesse obstáculo que você encontrou no meio do caminho. Mas a onipotência de Deus não encontra obstáculos. A onisciência de Deus, o total conhecimento exaustivo que ele tem de todas as coisas, de todas as possibilidades, ele não permite que Deus alcance um conhecimento novo no decorrer da caminhada, no decorrer da aplicação desse decreto no tempo. Então ele precisa necessariamente ser inalterável. E isso a gente vê também em diversos textos da Escritura, como no Salmo 31:11, que diz: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. E também Isaías 46, 9 e 10. Pedir que os irmãos abram esse texto, por favor.
Alguém pode ler? Mas ambas estas coisas. Não, 46. 46, 9 e 10. Isso. Isaías. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. E desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E não querendo me meter na próxima sessão, nem na hora do próximo. É por isso que na sessão 2 a confissão vai falar que Deus ele não ordena as coisas porque ele viu o que ia acontecer e aí por causa disso ele ordena. Isso é até uma coisa sem sentido, mas a confissão coloca porque existe uma corrente teológica que depende disso. E isso faz com que Deus seja dependente da criatura e não o contrário. Ele primeiro fica esperando para ver, vamos ver o que o Davi vai querer fazer amanhã, que a gente vai ver, de repente se for necessário, né, a gente ajusta. Então é inalterável, eu pré-ordenei porque eu vi que ia acontecer. Isso não é pré-ordenar, né? Você viu que a pessoa ia fazer aquilo, ordeno que não faz muito sentido. Mas é justamente por isso, o propósito de Deus ele não muda porque Deus não muda e ele não encontra obstáculos, ele não adquire novos conhecimentos, como diz lá em Malaquias 3:6. Se alguém encontrar antes de mim, pode ler. Porque eu, o Senhor, não mudo, porque o meu propósito permanece de pé. Vocês não são consumidos. E isso é uma coisa interessante porque por rebeldia, por falta de entendimento, pela falta dessa percepção do quão melhor é estar na mão de Deus do que a gente estar livre para fazer nossas próprias escolhas, para fazer as coisas exatamente do jeito que a gente quer, como a gente tem ouvido o pastor pregar sobre a questão da disciplina, e muitas vezes, vezes após vezes, a Escritura diz o quê? Que quando Deus disciplina, esse é o ato da bondade, ele demonstra o amor, e quando Deus deixa você livre para você fazer o que você quer, essa na verdade não é bênção, isso é a maldição, isso é a preparação para um julgamento de condenação. E as pessoas geralmente se sentem diminuídos. Quando você fala, você vai ver que na sequência dos decretos de Deus, a confissão vai começar a falar da questão da predestinação. Principalmente quando se entra nessa questão de predestinação, alguns foram destinados à vida, outros foram destinados à morte. A injustiça, o porquê, começa a se criar toda uma celeuma em torno de como isso diminui o homem, no sentido dele estar submetido aos decretos, ele está completamente nas mãos de Deus e Deus faz com ele o que apraz. Isso é visto como uma forma de diminuição, um aviltamento, como se isso diminuísse a glória do homem. Mas eu creio que isso é completamente o contrário do que realmente é. A gente vai ver no próximo estudo, se Deus assim permitir, que na verdade até essa questão da vontade, por que a nossa vontade de certa forma submissa, ela é livre? Porque como as nossas características, a nossa vontade, a nossa capacidade moral de fazer escolha, ela é um atributo comunicável de Deus. Então, como todos os outros atributos comunicáveis, Deus é a origem
desse conhecimento, dessa característica, e nós temos uma analogia, não gostaria de dizer imperfeita, mas uma analogia menor, numa escala menor, a gente apresenta aquela mesma característica. Por exemplo, Deus, ele tem a característica de criador, só que a criação de Deus, ele traz do nada à existência coisas que não existiam. O homem, ele, a imagem e semelhança de Deus, ele também tem uma característica criadora, mas o homem não tem o poder para criar do nada. O que o homem faz? Ele pega uma matéria-prima e transforma aquilo, então ele transforma uma coisa em outra. Ele está sendo criativo, ele está exercitando esse atributo comunicável de Deus da criatividade, mas ela é apenas analógica a Deus, porque Deus, ele traz à existência coisas que não existem. O homem não, ele transforma uma coisa em outra de forma a ela ter uma nova utilidade, um novo significado, mas é o mesmo atributo. Então, por que eu estou falando isso? Eu entendo que os homens que não temem a Deus, ou que não se submetem a Deus, ou que estão passando por aquele processo, como diz ali o Salmo 2, de vamos romper essa atadura, vamos tirar o jugo de Deus de cima de nós, porque nós queremos ser independentes e fazer o que nos apraz, ou quem ainda está sobre o encanto da serpente, de como foi ali em Gênesis, vai porque você vai ser como Deus, não se satisfaça em se submeter a Deus, em seguir as balizas que Ele deu, vai e come do fruto, você vai ter o conhecimento, você vai ser como Deus. E o que estava em jogo ali? Você vai começar a determinar, como Deus você vai determinar para você mesmo o que é bom e o que não é. Você não vai ficar submetido a Deus de essa árvore é boa, essa árvore é ruim. Eu vou ser como Deus. Eu vou determinar o que é bom para mim e o que não é. Que esses homens tenham essa visão de que a soberania de Deus, ela detrai alguma coisa do homem. Mas nós não podemos ter essa visão. E eu falo sempre, muitas coisas eu tiro porque eu sinto isso. Eu estava preparando esse estudo, eu estava me lembrando do dia que eu fui apresentado essa doutrina e que eu cheguei à conclusão de que Deus havia determinado a queda. Foi um dia complicado. Eu quase não dormi aquele dia, eu fiquei perturbado, mas como pode, se Deus é bom, por que Ele fez isso? Por que Ele colocou tanta dor, tanto sofrimento no mundo? Aquilo me perturbou. Eu fiquei pelo menos uns 3 dias com a minha cabeça um pouco perturbada, assim, aérea. Eu ficava pensando naquilo, eu falei, meu Deus, sabe, como... Aí você fica até pensando, poxa, mas se... como eu vou amar agora, eu vou voltar a ter aquele sentimento de amor, de reverência a Deus? Será que tem maldade em Deus? Por que Ele fez isso? Aquilo me atormentou durante um tempo. Depois a gente vê na Escritura que, como aquela citação que eu fiz, Deus, Ele faz essas coisas porque essa era a melhor forma de trazer glória a Ele e de edificar, de trazer o maior benefício ao povo de Deus. Jonathan Edwards fala que quando aquele texto, não lembro exatamente qual é o texto, que Deus querendo dar a conhecer a sua justiça, preparou vários. Então o que o Jonathan Edwards ele fala a respeito da glória de Deus nesse aspecto? Ele fala o seguinte: a felicidade, a alegria, a satisfação do homem é conhecer a Deus. E se não existisse o pecado, se não existisse a injustiça, esse caráter de Deus, esse atributo de Deus ia ficar completamente oculto a nós. E nós nunca íamos conhecer nem a justiça, nem a misericórdia de Deus. Então, para que fosse revelada a nós a justiça e a misericórdia de Deus, era necessário que essas coisas acontecessem. Era necessário que o pecado entrasse no mundo. Mas isso, por mais que a gente sofra, por mais que a gente tenha diversos problemas por causa disso, mas nisso Deus está visando o nosso bem. E tem um texto da Escritura que demonstra isso de forma singular. Esse
eu quero eu mesmo ler Efésios 1, de 15 a 23. Eu vou ler esse texto, eu peguei essa porção um pouco maior, mas o que eu queria chamar a atenção para os irmãos é o finalzinho, praticamente o último verso. Mas eu acho que ler tudo, que esse texto é realmente muito, muito interessante, e eu acho que esse quase que um apelo que Paulo faz, apesar de a gente estar tirando aqui um pouco do contexto ali do livro, mas eu acho que é até um pouco, como eu posso dizer, desejável para esse momento, é interessante para esse momento que a gente ouça quase esse apelo que Paulo faz nesse texto da Escritura, que ele diz o seguinte: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Vocês conseguem entender, irmãos? Deus fez Cristo Senhor sobre todas as coisas, para o bem da igreja. Ele deu Cristo à igreja como cabeça, e Cristo está cuidando do seu corpo. O administrador de todo esse decreto, o planejador, o arquiteto, o obreiro que está fazendo todas essas coisas acontecerem, é quem morreu por você, quem veio, como nós assistimos na música hoje, se fez de servo e sofreu e morreu e ressuscitou para nos salvar. Eu tenho até vergonha de falar isso, porque muitas vezes eu também me revolto contra a providência, contra a sabedoria de Deus, não quero me submeter, mas aquele que planejou todas essas coisas é o mesmo que se entregou por nós, que morreu, que sofreu todas essas coisas para nos resgatar, para nos trazer para si, para cuidar de nós. Nós não precisamos nos sentir diminuídos pela soberania de Deus. Muito pelo contrário, a soberania de Deus é a nossa glória, a soberania de Deus é a nossa esperança, a soberania de Deus é a nossa convicção, e que mesmo nos momentos quando a gente se rebela contra essa providência do mesmo Deus, a gente pode olhar para a palavra e ter aquela certeza de, como Paulo diz, aquele que começou a boa obra há de terminar. O fato do propósito de Deus não falhar não diminui a nossa glória, pelo contrário, é Ele que a estabelece. É isso que deve nos fazer levantar e viver a nossa vida dia após dia em submissão a Deus, porque todas essas coisas foram criadas, foram planejadas para a glória de Deus e para o nosso próprio bem. Espero que tenha sido claro e que esse conhecimento possa acalentar o nosso coração
Você ora, Marcos, para encerrar o estudo, por favor?